Bom dia para vocês, adolescentes maravilhosos, lindos de Jesus, cheirosos de Jesus. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD da Marcos Evangelho. Você que aí é convidado, é aluno e aluna matriculados, coloque essa presença no chat. Mas olha só, temos aqui uma convidada muito especial. Se apresente aí. Paz, adolescentes, meu nome é Vitória. Hoje eu tô aqui para fazer uma participação durante a aula livre e espontânea pressão. E é isso, né, Vi? Então, ela foi convidada para estar aqui como uma aluna, gente. Como vocês que estão assistindo aí em casa, né? Não foi muita coisa combinada, não. Só falei para ela qual é o tema, qual é o assunto, mais ou menos, né? Uma coisa assim mais resumida. Você falou? Resumida, Vitória. Ó, Entendi. deixa abaixo. Pra gente poder aqui estar, assim, aprendendo, né? Como se fossem vocês aí em casa ouvindo, mas ela vai estar aqui participando ao vivo com vocês aqui comigo, no caso. Mas não se esqueça de colocar a sua presença no chat, hein? Estou de olho em vocês. Presença, nome. Você que é um visitante, seja muito bem-vindo. Coloque aí o seu nome, de onde você veio, quem te convidou, como você conheceu esse canal, como você veio parar aqui nessa aula, foi teletransportado, né? Aleluia, para essa aula. Coloque aí no chat, tá bom? A gente gostaria de interagir, de conhecer você. Então, agora, para a gente poder iniciar depois de toda essa apresentação, não se esqueça de fazer o que, Vitória, com o vídeo? Deixar o like e se inscrever no canal. Verdade, compartilhar também, né? Isso. E deixar depois um comentário na hora que terminar a aula, né? Porque isso ajuda muito o nosso canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo tem que ser recomendado, é muito importante e acaba direcionando para outras pessoas. Ou seja, você é um evangelista na internet. Que coisa linda. Agora, vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar a nossa lição. Nossa lição hoje de número 6. Mas antes eu quero falar sobre a revista, falando sobre Gênesis, o livro dos começos. Já abre sua revista aí na lição de número 6, tá bom, queridos? Cujo tema vai falar sobre algo muito importante para o nosso entendimento sobre mundo, sobre Gênesis, sobre sociedade, etc. A lição de número 6 fala sobre o surgimento, o nascimento da sociedade, é essa daqui. Na lição passada a gente falou sobre a lição 5, dizendo sobre o erro da humanidade, ou seja, o pecado quando entrou no mundo. Aqui a gente vai estar falando sobre o que aconteceu depois do pecado, como que ficou Adão e Eva e outras coisas que aconteceram até chegar aqui em cá, nós. Então, Vitória, poderia fazer agora a oração inicial? Amém? Eu não tô sabendo de nada disso, mas amém. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, eu venho lhe agradecer por mais esse domingo, por mais esse EBD, Senhor. Pai, abençoe essa aula, que o Senhor venha usar poderosamente a Amanda, que nós venhamos absorver tudo que foi falado aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que bênção, pessoal. Fiquem agora atentos na aula para a gente poder ouvir o que Deus tem a nos dizer. Agora, de início, já que a gente deu todos os recados assim, essenciais, Vi, a gente precisa fazer uma coisa que vocês faziam lá nos pré-adolescentes. Lá no juniores também tem. Deixa eu ver o que é. Você sabe que é muito de Bíblia, né? O que é? Batalha das Bíblias? É isso aí. O nosso chamado espada Afiada. Espada afiada. Então, a gente tá com essa Bíblia aí, querido? Querida, pega essa Bíblia aí, em nome de Jesus. Aleluia. E a gente vai ler um texto lá de Gênesis 4. Gente, não vai ser difícil. Calma aí, minha filha. Calma aí, que é 1, 2, 3, tá? Em nome de Jesus. Ah, calma. A gente vai no 3 procurar Gênesis capítulo 4. Gente, tá muito fácil. A gente vai ler alguns versículos. A gente, Vitória, vai ler alguns versículos sobre o assunto, né? A base bíblica da nossa lição de hoje. E é isso. Quem achar primeiro, coloca no chat. A página, tá, ô filho de Jesus? Amém? Não é porque achei, aí não coloca nada, tá? Abençoadinho. Gênesis 4, no 1, 2, 3, a gente vai procurar, beleza? Gênesis 4, 1, 2, 3 e já. Nossa, eu fui lá pra Gênesis 14, cara. Gênesis. Achei, glória a Deus, aleluia. Vamos lá, Gênesis 4. A gente vai ler os versículos 1 e 2, Eita, tô sem 8, óculos. 17 a 26. Então, vamos lá, Vitória. Começa lendo o versículo 1, 2, depois 8, depois isso. Vai, pode Amém. ir. 1, 2 e 8. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse:
alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Sim, agora o versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, e levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Amém. Então agora eu vou ler dos versículos 17 ao 26 de Gênesis 4. Começa assim, acompanha você aí também. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome de cidade, conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Esses trechos são de muita importância, porque eles são a base de todo o assunto que a gente vai tratar aqui. Vamos dar o seguimento. A gente tem aí também o nosso texto mensagem, que está lá em Gênesis capítulo 3, 23, que diz assim: por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Então, aqui, de tudo que a gente observou, Vitória, quais os pontos que a gente pode destacar aqui? Por quê? Calma, ela está muito ansiosa para responder, gente. Confia. É porque a gente está falando aqui sobre depois do ato da queda. A gente tem ali o início de Gênesis, quando começa a falar da criação, quando começa a falar depois que Deus cria o homem e dá para ele ordens de que ele tem que cuidar da terra, dar o nome aos animais. Deus cria a Eva e eles são um casal. Depois disso, acontece a queda, né? O pecado. O pecado entra na humanidade e corrompe todas as coisas. Aqui, e depois, assim, a gente aprendeu isso na lição passada, falando que Deus ele fez com peles de animais, fez novas vestes para Adão, para Eva. Mas eles não podiam mais ter essa mesma comunhão com Deus, por conta do pecado. Então, eles foram expulsos do jardim, longe da presença do Senhor, e agora não tinham como ter essa presença todos os dias, como estavam no jardim. E depois disso, a gente chega aqui agora no capítulo 4. A gente começa iniciando falando que Adão conheceu sua mulher e teve os filhos, né? Caim e Abel. Agora, a dúvida, diga para mim, Vitória. Depois que houve o pecado, e agora Adão e Eva teve que conviver longe do jardim, agora longe da presença de Deus. Imagine só, como você acha que eles estavam? Péssimos. Péssimos? Pensa, eles viviam no jardim, eles podiam fazer de tudo lá, eles podiam conversar com os animais, podiam brincar, eles falavam com Deus todos os dias. Sim. Aí eles foram expulsos do jardim. Se você falar que eles estavam bem... Não tem como, né? É verdade, não tem como, porque quando a comunhão com Deus foi cortada, quando o relacionamento com Deus é prejudicado, todas as outras áreas da nossa vida vai ser prejudicada. Verdade. E foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. Mas antes que a gente se aprofunde um pouco mais no que a gente pode aprender com isso, nosso primeiro ponto
já fala da questão, né? O título é A Vida Fora do Jardim do Éden. E já começa iniciando falando sobre três questões. Primeiro, destaca que Adão era um agricultor. Segundo, a dádiva da maternidade. E terceiro, a tristeza invade um lar. É um caso que aconteceu ali de Caim e Abel. Quando Deus... Uma pergunta interessante para você, Vitória, para você também que está em casa. Meu Jesus. Vamos lá. Não, essa pergunta é tranquilíssima, gente. Essa pergunta é tranquilíssima. Confia. Diga pra mim. Quando, antes da queda, antes de vir um pecado, Deus deu algum trabalho? Tinha algum trabalho para fazer? Não sei, Amanda. Não sabe responder? Não. E você de casa, sabe responder? Coloca no chat aí. Pensa. Para, qual foi a pergunta mesmo? A pergunta foi o seguinte, Vitória. Se antes de vir um pecado, de surgir o pecado no mundo, Deus deu algum trabalho? Tinha algum trabalho antes disso? Eu não tô lembrando. Não tá lembrando? Não. Deus, ele fala, a resposta é sim. É sim. Se você colocou sim, parabéns. Se você colocou não sei, não tô lembrando como a Vitória, né? Vamos aprender agora. Sim, Deus já tinha dado um trabalho, Vitória, para Adão. Tanto é que ele fala que ele iria administrar e eles iriam cuidar de toda a terra. Ou seja, tinha um trabalho. Tem muita gente aí falando, pensando que trabalho é uma consequência do pecado. Nossa, vai ficar falando, né? Reclamando que por causa de Adão a pessoa está trabalhando. Não, gente. Não foi por causa disso. Deus já tinha dado um trabalho para Adão, já tinha dado um trabalho para Eva. Eles tinham que administrar aquele jardim, cuidar de todo aquele jardim. Então, existia esse trabalho. Só que, por conta do pecado, por conta da queda, o trabalho se tornou cansativo, pesaroso, suado, né? Isso foi uma consequência da queda. Deus assim fala lá em Gênesis, para Adão, que por conta disso, do suor da terra, né, ele conseguiria ganhar as coisas. Ele deveria, com o suor do trabalho, no caso, é suor da terra, até vai suar. Então, Mas vocês entenderam aí, né, gente? ou não. Por conta disso que aconteceu, o pecado trouxe essa consequência de tornar o trabalho uma coisa ruim. Não que o trabalho seja ruim, o trabalho é uma bênção, porque Deus criou o trabalho. Mas o pecado transformou ele numa coisa ruim, numa coisa pesarosa e muito difícil. O pecado distorceu todas as coisas que Deus fez. Então, aqui, a gente observa que Adão ele tinha um trabalho muito importante de cultivar, de guardar e de plantar na terra mesmo. Deus deu isso a ele. E o que é interessante, Vitória, alunos que estão assistindo, é que esse pecado não trouxe consequência apenas para nós, seres humanos. A nossa separação com Deus, né? Trouxe a morte, no caso para nós, porque Deus não planejou a morte para nós. Não trouxe essa questão de doenças, porque o nosso corpo sofre hoje por conta do pecado. Mas também prejudicou toda a criação, todo o universo. Tanto é que a terra seria muito mais difícil de gerar, de plantar, assim, de você semear. Então, isso prejudicou todas as áreas. Por isso que existe, então, Vitória, o quê? Na natureza, de catástrofe, assim. Dá um exemplo aí. Pera, quê? Exemplos de catástrofes naturais, de coisas que acontecem na natureza, que são assustadoras. Dá um exemplo. Não me vem nada. O que acontece na no cabeça. mar? Tsunami, vulcão, Ah, né? sim. Entendeu? Essas coisas assim, tudo isso é como se a terra estivesse toda clamando para a redenção. Então, todas essas catástrofes que acontecem no mundo, tudo isso é consequência do pecado. Então, o pecado trouxe malefícios para os seres humanos e para toda a criação de Deus. Tudo sofre por conta do pecado. Então, o pecado é esse câncer de fato da humanidade. Agora também, Deus também, ele lançou uma sentença para Eva. Você lembra? A sentença que ele lançou para Eva? Lembro. Aí, fala aí qual que é. É que ela geraria e que quando no parto ela sentiria muita dor. É isso aí. É verdade. Esse foi o que Deus disse, né? Que ela sentiria muitas dores de parto. Não, a questão de gerar filhos já iria acontecer, porque Deus disse que eles deveriam multiplicar.
E eles, foi por conta, Adão e Eva, por conta deles que a sociedade hoje existe. Então, eles são os nossos pais, digamos assim. Então, só que não estava programado por Deus que sentisse dores como as mulheres sentem na hora do parto. Então, isso foi também uma consequência do pecado. E aí, nesse caso, aconteceu... Quando a Bíblia fala bem assim, queridos, e conheceu fulano, e conheceu fulana, isso é um aspecto de relação sexual. Então, quando fala que Adão conheceu Eva, isso quer dizer que eles tiveram uma intimidade sexual, eles eram casados, né? Dentro do casamento, a relação sexual é uma bênção, porque a relação sexual foi uma coisa criada por Deus para ser usada dentro do casamento. E nisso, o que acontece? Frutos. E aí, Eva engravidou-se de Caim e Abel. Aí, Vitória, que uma bomba começa para explodir. O relacionamento entre os irmãos Caim e Abel. Caim era aquele que mexia com o quê? Agricultura. Isso. E Abel? Ovelhas. É, isso aí. Ou, de hoje, a pecuária, né? Que mexia com gado, essas coisas assim. É porque hoje os termos são diferentes. Então, exatamente o que a Vitória falou. Caim mexia com agricultura e o Abel com pecuária, com gado, com ovelhas, digamos assim. E nesse tempo, eles não tinham tanta intimidade com Deus quando tinham no jardim, certo? Porque a comunhão com Deus foi cortada por conta do pecado. Então, não era como acontecia no jardim. Mas aqui, eles invocavam o nome do Senhor, eles construíam um altar em adoração ao Senhor. E foi isso que aconteceu. Caim e Abel fizeram um altar. A gente tem essas duas ofertas, né, de Caim e de Abel. Mas como será que isso aconteceu? Amanda, faz uma pergunta. Eu sei que Deus recebeu as duas ofertas, mas como é que foi? Como foi? Então, Deus recebeu uma, mas não recebeu outra, Vitória. Por quê? Quando a gente olha na Bíblia, a gente percebe lá em Gênesis capítulo 4 que os dois vão fazer um altar e vão oferecer uma oferta. Como Caim era agricultor, então ele mexia com legumes, com frutas, né, com verduras. Então ele faz uma oferta disso. E Abel, como mexia com ovelhas, cuidava de pastos, ele trouxe uma oferta de uma carne, ele trouxe, né, uma ovelha ali para oferecer ao Senhor. Só que, muito interessante que no versículo fala assim, Deus recebeu Abel e recebeu a sua oferta. Aí depois fala assim, Deus não recebeu Caim e nem a oferta de Caim. Ou seja, antes de receber o que é oferecido, primeiro a gente oferece o nosso coração. Então, Deus, ele observou os dois corações naquele momento. O coração de Caim e o coração de Abel. Abel tinha um coração pronto para ofertar. Ele se ofertou antes de oferecer algo para ofertar. Caim não. Caim não foi a mesma coisa. Então, a questão que a gente deve se preocupar é como está o nosso coração. Deus não recebeu a oferta de Caim. E isso deixou Caim muito enfurecido. A Bíblia fala que ele ficou com muita raiva. O semblante dele mudou. De raiva, tudo mudou, Vitória. Tudo mudou, gente. Ele ficou muito enfurecido com aquilo. E aquilo ocasionou dele planejar a morte do seu próprio irmão. A primeira morte que aconteceu na Bíblia foi uma morte de família. Entre irmãos. Olha que sério, olha como que o pecado acontece. E o que é pior, assim, quando Caim saiu daquela conversa de ali, Vitória, que ele ficou nervoso, Deus, ele fala bem assim com Caim, olha, cuidado, porque o pecado está te esperando, jaz a porta, cuidado com isso, ou seja, cuidado com as brechas que a gente deixa, porque está pronto, sabe, o pecado está pronto aí para de fato nos matar, lançar ali as suas presas, né? O diabo está ali pronto, por isso que a gente tem que fechar todas as brechas. Caim não fechou as brechas, Vitória. Caim deixou a porta aberta e ali o diabo fez ali o que tinha que fazer e Caim matou o seu irmão. E ali, naquilo tudo, a gente percebe, infelizmente, esse primeiro homicídio que aconteceu, a gente percebe esse ciclo de violência.
quando a gente vai ver os outros capítulos em sequência disso, a gente vai averiguar, Vitória, que há muitos casos de violência que acontecem por conta disso. Então, o que trouxe essa violência, esse ódio, essa briga entre famílias, toda essa discórdia foi Pecado. o pecado. Foi o pecado que trouxe esse caos na humanidade, esse caos nas famílias, esse caos no mundo, em tudo. E depois disso, a gente percebe que Deus lança uma sentença contra esse pecado. Deus lança uma sentença contra o pecado de Caim. E Deus, ele deixa uma marca para que ninguém matasse, vamos dizer assim, matasse também Caim. Porque se fizesse isso, a Bíblia fala que isso iria ocorrer uma coisa pior com a pessoa. Como se, assim, se matasse Caim, a sentença da pessoa seria pior ainda. Então, Deus deixou ali essa marca em Caim para diferenciar todas as coisas. Então, Deus trouxe uma consequência para melhor dizendo, uma sentença contra esse grave pecado de Caim, né? Que foi o primeiro homicídio na Bíblia, foi quando o próprio irmão matou o seu irmão. Gente, isso é muito sério, né, Vi? Isso é muito sério. E Deus deu uma marca. A Bíblia fala que Deus colocou uma marca em Caim para que ninguém fizesse também outro homicídio. É como se, assim, ele tinha que andar, ele tinha que andar, assim, fugindo, né? Por quê? Porque se alguém matasse ele, essa pessoa também teria uma outra sentença. Então, Deus lançou essa marca para que ninguém cometesse a mesma coisa que ele cometeu. Então, mesmo que a gente percebe que todo a consequência que teve o pecado, tudo isso, todo esse distanciamento de Deus, a misericórdia de Deus ainda estava sobre a humanidade. Deus, ele poderia muito bem ter imediatamente matado Caim. Né? Não poderia, assim, como sentença, mas Deus, ele não fez isso. Ele permitiu a chance que ele pudesse ter de viver. Então, Deus permitiu que talvez Caim pudesse se arrepender. Deus deu permissão para que ele pudesse rever os seus conceitos, as suas ideias, só que isso não aconteceu. Então, a porta da misericórdia de Deus ainda está aberta. Deus ainda não fechou a porta da graça e da misericórdia. As misericórdias do Senhor ainda estão sobre as nossas vidas. Por isso que os pecados, os nossos passados, os nossos traumas, não definem quem nós somos. O pecado não define quem você é. O pecado não pode determinar o que você vai ser. Quem determina o que você vai ser é o que você vai fazer mediante isso. É a sua reação mediante o que aconteceu. Então, Deus está lançando sobre nós mais uma oportunidade de a gente se arrepender e voltar-se para Ele. Porque Deus é um Deus de graça, é um Deus de fato justo, bom e santo, mas é um Deus também irascivo se nós não nos arrependemos. Então, vamos aproveitar e vamos receber essa graça do Senhor. A aula não acabou ainda. Nós temos mais uma questão falando sobre como que surgiu tudo isso, Vitória. Porque depois que houve essa sentença, essa questão do pecado de Caim, a gente percebe que houve o surgimento da sociedade. Né? Tudo começou com Adão e Eva, né, com seus filhos. E nisso, Caim, ele se casou e teve filhos também. A Bíblia fala que ele teve um filho primeiro chamado Enoque, e não é aquele Enoque que a Bíblia fala que andou com Deus e foi arrebatado, não, tá? Esse é um outro Enoque. Não confundam esse Enoque aí. Esse aqui é um outro, é o filho de Caim. E aqui foi quando aconteceu que Adão e Eva tornaram-se vovô e vovó. E depois disso, eles tiveram um outro filho, muitos descendentes, e um desses descendentes foi Lameque. E Lameque, a Bíblia fala que ele não agradou a Deus, ele contrariou o padrão divino. Porque Lameque teve duas mulheres, como foi lido na nossa leitura bíblica. Ele teve uma mulher chamada Ada e uma outra chamada Zilá. E Lameque, ele tinha uma postura também muito violenta e agressiva. Ele seguia os mesmos passos do seu antepassado, Caim. Então, ele quis ali reproduzir várias coisas, tanto é que fala que ele cometeu não somente um, mas 2 homicídios, e ele exalta isso, ele exala, né, falando como se isso representasse força e várias coisas. Então, ele via isso como uma coisa não ruim, mas boa. Olha como que o pecado faz, como cega a humanidade, Vitória. Às vezes as pessoas hoje, elas avaliam que uma coisa violenta ou algo que, de fato, é condenável moralmente falando, é algo bom.
Então, os olhos das pessoas, por conta do pecado, foram cegados e foram corrompidos. As pessoas não conseguem enxergar, de fato, a verdade das coisas. Então, tudo isso começou a seguir, né? Que eles tiveram filhos e filhas e foi gerando e gerando mais pessoas. Não se sabe, Vitória, o nome de todos os filhos do casal. Não cita na Bíblia, né? Os outros filhos que Adão e Eva tiveram. Cita alguns, dão referência a outros, mas eles tiveram muitos filhos e os filhos deles tiveram muitos filhos. Enfim, tanto é que estamos aqui hoje. Mas, num certo tempo, cita um dos filhos dele, chamado Sete. E Sete gerou Enos. E aí, vocês lembram que eu falei bem assim, quando falou, e nesse tempo começou a invocar o nome do Senhor, que está sobre isso? Exatamente. Quando nasceu Enos, a Bíblia enfatiza. Olha que legal. Você percebe que toda vez que a Bíblia enfatiza alguma coisa, é um sinal para a gente prestar muita atenção. Porque Deus ali enfatizou. E nessa época começou a invocar, ou que seja, retornou a invocar o nome do Senhor. A geração de Caim, infelizmente, foi uma geração mau, que não se preocupou com as coisas de Deus, que não se voltou para Deus. Caim, por conta do que ele fez, trouxe consequência para a sua descendência. Mas agora, Deus dá um outro filho para Adão e Eva, chamado Sete. E assim nasce Enos. E Enos, e a geração de Enos, a descendência de Enos, é uma geração frutífera. É uma geração que busca abençoar e busca invocar o nome do Senhor. Sabe, Vitória, quando você ouve isso, o que você pensa? O que você faz hoje pode influenciar o seu futuro e de outros também? Perdão, repete a pergunta. Pensa só comigo. O que você faz hoje pode influenciar não somente o seu futuro, mas a sua descendência, as outras pessoas, como aconteceu com Caim e com o Sete. É forte. É forte? É forte. Você tem algum comentário sobre isso? Você já parou para pensar? Porque, por exemplo, falando de você mesmo, a gente tem que olhar para nós, né? Assim, você pensa, nossa, o que eu estou fazendo hoje, uma outra pessoa pode observar, ou ela pode estar copiando o mesmo que eu estou fazendo, ou o que eu vou me tornar daqui a não sei quantos anos? Como será a minha família daqui a não sei quantos anos? Você entende? Aí você já chegou a pensar assim, né, nessa questão? Nunca parei para pensar. Nunca parou para pensar? Naquilo que você faz hoje pode afetar o seu futuro? Não. Agora que você está falando... Tá vendo, adolescente? Será que todo mundo tá assim, vivendo no mundo... no mundo solo? Não sei o que está acontecendo, sei que eu vou ver. Nossa! Mas, Vitória, isso é muito importante, sabe por quê? A gente tem que refletir sobre essas questões. A gente tem que pensar que as coisas que nós fazemos hoje podem afetar não somente nós, a nossa descendência, as pessoas que estão ao nosso redor. A gente está plantando sementes que talvez a gente vai colher somente daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente não sabe. Mas é importante a gente escolher obedecer a Deus hoje, honrar a Deus hoje, para sabermos que futuramente nós seremos abençoados por Deus. A gente percebe isso quando a gente compara. Uma vez checaram para ver como é que foi a descendência de, por exemplo, de Darwin ou de Karl Marx, que vocês aprendem aí nos cultos de quarta-feira, né, expositiva, e também outros foram checar a vida de John Wesley, por exemplo. Quando a gente vê a descendência deles, o que aconteceu, a diferença que teve, é que na descendência de fato, né, dos darwinistas, daqueles que não honravam a Deus, muitos eram criminosos, muitos foram mortos muito cedo, se tornaram pessoas que contribuíram de maneira ruim para a sociedade. Então, a geração que ele teve foi, primeiro, curta, foram poucos descendentes, e foi uma geração que teve muitas coisas ruins. Agora, quando a gente olha a bancada cá, onde escolheram honrar a Deus, muitos tornaram advogados, muitos tornaram pessoas políticas, pessoas que influenciaram o mundo, a sociedade de uma maneira. E também a geração, a descendência foi muito grande. Ou seja, aquele que se preocupa em honrar a Deus, ele possui uma grande descendência e uma descendência que abençoa não somente o povo de Deus,
mas toda a sociedade também é abençoada por meio disso. Olha só que bênção, né, Vitória? Você escolher honrar a Deus, você escolher obedecer a Deus e ser fiel ao Senhor. Mas também, eu quero falar também sobre 2 personagens, chamados Jabal e Jubal, um nome meio diferente, né? Ele foi aquele que é da descendência de Caim. Ele contribuiu, de fato, beneficiou a sociedade da época e hoje também, né? Nós também recebemos isso. Foi o criador de tendas, que foi o Jabal, e o Jubal foi o criador da música, né? De instrumentos musicais. Então, até hoje, nós somos abençoados por meio disso. E a gente percebe, como aquele versículo diz, que o sol cai para justos e injustos. Então, por conta da graça de Deus, eles também contribuíram e abençoaram, de alguma forma, né, a nossa sociedade. Mas aqui também, quando a gente começa a se adentrar, né, durante essas passagens e da descendência, do surgimento das sociedades, a gente também começa a observar que depois disso, né, que o povo ele não adorava a Deus, que o povo ele não buscava a Deus, né? Só começou a buscar a Deus por conta de Enos, né? Quando surgiu Enos e começou a voltar-se para Deus. Agora, Vitória, queria que você falasse, na sua opinião, o que você avalia, o que a sociedade daquela época, ela tem alguma aparência com a sociedade de hoje? Ela tem alguma semelhança com o que vivemos hoje, com o que acontece hoje? Tem. As pessoas hoje, elas continuam preocupadas só com a vida. Aqui, preocupada com o trabalho, esse tipo de coisa. Mas elas não se preocupam com... Como eu posso dizer? Elas acreditam que só existe a vida aqui. Elas não acreditam que existe uma vida após a vida. Enfim, deu para entender. Uhum. Eu acho que é isso. Então, você acha que as pessoas, elas vivem vivendo a cada dia, sem se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Então, vive uma vida sem esperar consequências dela, né? Não tem ninguém a quem prestar contas, digamos assim. E é isso mesmo, gente. O ditado hoje no mundo diz, né? Carpe diem, viva a sua vida a cada dia, né? Viva curtindo a sua vida. E sem esperar uma consequência, sem esperar, como se a gente não tivesse a quem prestar contas. O próprio ali no livro de Eclesiastes diz, jovem, aproveite sua vida, faça o que quiser, mas não se esqueça que um dia você terá que prestar contas de tudo quanto você fez. De tudo quanto você fez. Então, as pessoas realmente vivem isso. Uma sociedade imediatista que querem tudo rápido, querem tudo na hora, né? Infelizmente. Mas Deus está nos chamando para a gente poder olhar para o lugar certo. Para voltarmos nossos olhos para a palavra de Deus, para o Senhor. Que, de fato, uma sociedade, ela só vai ser, de fato, viver em harmonia quando Deus é o centro disso. Quando Deus, ele está envolvido. Só existem coisas boas, como a gente aprende na quarta expositiva, por conta do cristianismo. Não é verdade? Se a gente olhar tudo que aconteceu com a sociedade, dá um exemplo do que você já aprendeu, por exemplo, na quarta expositiva, do que o cristianismo trouxe de benefício. Orfanatos, hospitais. Acabou com a escravidão, Isso, né? Não é verdade que a gente está está estudando sobre essa questão agora. Verdade. Racismo, né, escravidão. E vários outros benefícios que, de fato, muita gente não cita isso. A gente não aprende isso na escola ou na universidade. Né, que o cristianismo trouxe grandes benefícios. A palavra de Deus, né, trouxe grandes benefícios. O que faz com que uma pessoa ela tenha um sinal na rua, verde, vermelho, amarelo, as leis que há no trânsito. Pensa só, Vitória, se não existe Deus, para que tem lei, então? Se não existe um Deus, para que eu vou obedecer a uma lei? Para que a sociedade viva em harmonia e em paz. Mas onde veio esse pensamento? Da palavra de Deus. A palavra de Deus, o cristianismo trouxe, de fato, os benefícios para a sociedade e para o mundo. Então, sem a lei de Deus, não tem como a sociedade viver em harmonia e em paz. Só que, infelizmente, mesmo com tudo isso, o mundo, ele jaz maligno. A gente sabe. Mas a gente precisa hoje escolher lançar essa semente na Vitória. Mas agora, Vitória, eu gostaria de saber de você. Fala para os adolescentes que estão ali. Eu queria saber o que a palavra de Deus, o conhecimento de Deus mudou em você avaliando? Bom,
Quando eu conheci Jesus, eu percebi que... como eu posso explicar? O Deus que eu conhecia não tem nada a ver com Deus. E logo que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou totalmente, graças a Deus. E o cristianismo me trouxe muitas coisas boas. É isso, eu não sei mais o que falar. A Vitória só é assim em frente às câmeras, tá, pessoal? Mas ela pessoalmente fala que é uma beleza. Mas é isso aí. Eu sei que você me ama. Amo mesmo, amo mesmo. Mas graças a Deus, né, Vitória? A gente acompanha, né, o crescimento que ela tem tido. E, gente, se a gente não tiver um testemunho para contar do que a palavra de Deus fez conosco, do que o conhecimento de Deus fez conosco, não faz sentido a gente estar falando sobre isso. Então, a palavra de Deus, o contato que você tem com ela, com o conhecimento de Deus, tem que mudar a sua vida, tem que mudar o seu comportamento, os seus pensamentos e tudo mais. Para nós sermos chamados de geração de Enos, a geração que invoca o nome do Senhor. Imagine só um dia lembrar de você nos anais do céu. Olha, a geração de Marcos, que buscou ao Senhor, a geração de Rebeca, de Duda, de Vitória, a geração que começou a buscar o Senhor, buscar o avivamento. Pensa nisso, gente, trazendo para o contexto de hoje agora. Lembre-se disso. Que a gente possa... Isso aqui a gente está falando sobre o surgimento da sociedade, mas agora a gente está buscando lançar sobre essa geração o avivamento, uma mudança de vida. Então, que vocês sejam marcados por isso. A geração que buscou o avivamento, a geração que buscou a Deus até tocar o céu, a geração que não tolera o pecado, mas a geração que busca a Deus. E imagine vocês serem lembrados por isso futuramente. Imagine só. Imagine só, isso não só as pessoas, mas principalmente estará escrito nos anais do céu. Eu fico pensando nisso, visualizando. É uma coisa muito linda, né? Que Deus, assim, possa nos ajudar e entender todas essas coisas. E, finalizando, concluindo a nossa lição de hoje, a gente percebe que a expulsão de Adão e Eva do jardim trouxe muitas consequências e dificuldades para os dois. Né? Como você falou nisso. Foi uma coisa péssima. Péssimos. Mas Deus ainda assim mostrou a sua misericórdia. Como eu disse também, a porta da graça ainda está aberta. Por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus, para que nós tivéssemos de novo a comunhão com Deus, como Vitória citou aqui, como ela conheceu Jesus, e que isso a mudou. De novo, assim, Deus trouxe essa porta. O véu do templo se rasgou e Jesus abriu esse caminho para a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus não precisa ser somente nos dias de culto, né? Quarta, numa sexta, no domingo. A gente pode ter comunhão com Deus todos os dias, qualquer hora, qualquer lugar, em qualquer ambiente, né, Vitória? Não tem restrição, a gente pode ter comunhão com Deus, porque Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Foi de graça, mas não foi de graça. Foi de graça para nós, mas não foi de graça, porque Jesus pagou esse preço, por mim e por você. Glória a Deus por isso. Que o Senhor assim possa te abençoar de maneira poderosa. E sim, tem vida após o pecado. Agora, a gente precisa falar de uma coisa muito importante, né, Vitória? Que é o quê? Oferta? Oferta. Como a gente pode ofertar? Tá aparecendo já aí na tela. Diga pra nós. O QR Code, os dados bancários. QR Code de quê? PicPay. E? Pix. Isso. Continua, pode falar, pessoal. E se você não tiver como ofertar pelo Pix, você pode trazer o dinheiro no envelope e entregar na tesouraria. Isso aí, moça. A gente também tem uma campanha que a gente faz, né? Isso, os 1000 valentes. Tá aparecendo a imagem. Conta pra nós o que é essa campanha aí, Vitória. É pra a gente conseguir o dinheiro pra comprar a igreja. Isso aí. Essa igreja ainda não é nossa, né? Ainda não é nossa. Mas você pode contribuir para que esse projeto aconteça e que o reino de Deus avance por meio desse ministério poderoso. Amém? Então, enquanto passa o louvor aí abençoado, se oferta aí, tá bom, filho de Deus? Depois você volta aqui pra gente poder orar, despedir de vocês. Amém? A música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a te mexer.
ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Eu estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Amém, que música linda, glória a Deus. Glória a Deus, né? Falar sobre voltar à essência da adoração, que a gente possa voltar, de fato, à essência, voltar ao primeiro amor, voltar para o Senhor com todo o nosso coração. Agora a gente está finalizando a nossa lição. O momento chora agora. Que drama. Tá bom, voltando a isso, semana que vem tem mais, as lições continuam, ainda não acabou a revista, então, em nome de Jesus, meu filho, vai assistir as aulas. Deus te abençoe. Mas a gente tem que orar agora para finalizar, né, Vitória? Vamos orar agora. Agradeço a você que ficou até o final. Não esqueça de curtir o vídeo, de comentar, né? Deixar um comentário. Não só no chat, meu filho, mas nos comentários abaixo do vídeo. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esta aula. Vamos orar então para terminar. Amém? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por todas as coisas. Que o Senhor possa abençoar cada um que está ouvindo esta aula, cada um que pôde acompanhar, que o Senhor possa trazer com que a tua palavra, que por meio da minha voz não foi alcançou os corações, mas que o Senhor possa lançar, Senhor, toda a mensagem que eles precisam entender, ouvir. Então, descortina os olhos daqueles que ainda estão cegos, que estão embaçados. Abra os ouvidos espirituais, abra o coração e quebranta-os, meu Pai, para a glória do Teu nome. Os ajude em tudo, Senhor Deus. Que cada um deles possam fazer parte de uma geração que busca a Ti de todo o coração. Uma geração que se levanta para testemunhar de Ti. Os abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, vamos despedir do pessoal? Obrigada, Vitória, pela participação. Tá bom? Livre espontânea pressão, né? Obrigada por tudo. Quem sabe você é o próximo convidado. Fale comigo. É isso aí. Tchau, galera. É isso aí. Beijo pra vocês e tchau.